Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Alex, eu moro em São Paulo e hoje eu trago para o canal a história da minha tia que se chama Jaqueline, mas todos a chamam de Jaque. Ela não é brasileira, então contarei o relato na terceira pessoa, mas com as suas palavras. Eu peço que os ouvintes fiquem até o final, que essa história é surpreendente do início ao fim. Havia uma vez uma caminhoneira chamada Jaque. Ela era uma mulher experiente e habilidosa e tinha viajado por todo o país dirigindo seu caminhão. Ela gostava de sentir a liberdade da estrada e do vento no seu rosto e adorava ver as paisagens mudando à medida que ela seguia a viagem. Certa vez, Jaque foi contratada para entregar uma carga importante de mercadorias em um prazo apertado. Ela sabia que seria uma jornada difícil, mas estava determinada a completá-lo. Ela partiu cedo pela manhã, com o sol brilhando e o céu azul. A viagem foi tranquila no início, mas logo, Jaque encontrou alguns obstáculos. Ela enfrentou uma tempestade de neve, engarrafamentos e até mesmo um acidente de um outro caminhão que bloqueou a estrada por horas. Mas ela continuou em frente, sabendo que precisava entregar a carga a tempo. Finalmente, no final da noite, Jaque chegou ao seu destino. Ela entregou a carga com sucesso e foi muito elogiada pelo seu trabalho duro e determinação. Ela sentiu-se orgulhosa de si mesma por ter completado a jornada e sorriu ao pensar nas aventuras que a estrada ainda tinha reservado para ela. Bem, era exatamente isso que Jaqueline, uma caminhoneira de 46 anos, queria para sua vida. Após aceitar um trabalho como caminhoneira, onde boa parte das suas viagens era feita entre o Texas, Arizona, Novo México, Kentucky e Utah. Ela trabalhava terceirizada, com um caminhão alugado pela empresa. Jaqueline era uma mulher solteira. O seu marido a largou após eles perderem o seu filho em um parto difícil quando ela tinha 20 anos. A partir desse dia, ela decidiu trabalhar pelas estradas e, muito jovem, ainda aos 29 anos, realizou seu sonho de ser caminhoneira. E depois de 10 anos vivendo aventuras pelas estradas, Jaque finalmente encontrou um companheiro, ou melhor dizendo, um companheiro. Era um filhote de husky siberiano, que ela achou enquanto dirigia pelas estradas de Salt Lake, em Utah, em meio a uma nevasca. Era um filhote macho. Provavelmente se perdeu da sua mãe ou simplesmente fugiu. Jaque adotou o pequeno husky e logo deu o nome de Chester, em homenagem ao seu cantor preferido, Chester Bennington, vocalista de uma banda de rock chamada Linkin Park. Chester cresceu e se tornou seu amigo e companheiro de viagens. Jaque e Chester faziam longas viagens de norte a sul dos Estados Unidos. E um dia, a Jaque recebeu uma proposta para trabalhar para um senhor muito rico. E o seu trabalho seria levar mercadorias de Utah até a cidade de Helena, no estado de Montana. O seu novo chefe era um homem muito rico. Deveria ter por volta dos seus 50 anos, e ele pagava quase 3 vezes mais do que Jaque recebia no seu antigo trabalho. Mas ele sempre deixava as regras claras para Jaque. 1. Sem perguntas. 2. Não te interessa a mercadoria que está transportando, e assim que chegar em Helena, o pessoal encarregado vai retirar a mercadoria do caminhão. 3. Caso seja parada pela polícia na estrada e eles queiram revistar a carga, fale o meu nome, Steve Daines, que sou senador, e me ligue imediatamente. 4. Nunca se atrase.
Você terá um bônus de $1.000 para gastar com o que quiser nas viagens, hotel, comida, não importa. E terá mais um cartão de crédito para você gastar somente com combustível e manutenção do caminhão. 5. Nas viagens, é permitido somente você e o cachorro e nada de carona para ninguém. O seu salário será de $100 a hora e mais uma moradia própria em Montana para ficar lá com todas as despesas inclusas, até quando precisar retornar para Utah. Bem, tudo isso era um sonho para Jackie. Ela adorava viajar escutando a sua música preferida, que se chama Sad Boys. De Utah até Montana, era mais ou menos 13 horas de viagem, e seriam $1.300 por viagem, mas tudo incluso. Ela não teria nenhuma despesa com nada, ganhou até uma casa própria. Na verdade, um lindo chalé que ficava a leste nas montanhas de Montana, próximo ao lindo lago, e uma paisagem incrível, mesmo apesar da neve na maior parte do tempo. Foram quase um ano trabalhando para Steve, e o senhor confiava bastante nela, até porque a mesma nunca vacilou. E pelas conversas que Jackie ouvia, ela sabia que se tratava de algo religioso. Era esperta o bastante para saber que transportava objetos religiosos e talvez até consagrados para alguns ritos que aquele povo praticava. Ela sabia que Steve era maçom, mas sempre confiou em sua boa índole. Ele a acompanhava em algumas viagens. Era um homem muito inteligente, mas também muito sério. 3 meses depois, Steve subiu de cargo na ordem. Ele aumentou o salário de Jackie e os seus benefícios. Na estrada, o caminhão deu um problema mecânico. Eles pararam em um posto no meio da estrada e Jackie chamou Steve para tomar uma cerveja. Ele recusou. Disse que havia parado de beber há muito tempo, pois o álcool faz mal à saúde. Mas pelo calor que fazia naquele dia, ele acabou concordando em tomar uma Blue Moon, uma cerveja típica de Utah. E depois de muitas rodadas de cerveja, até o reboque chegar para levá-los junto com o caminhão, Jackie, ela perguntou por que ela era apenas uma motorista. Steve respondeu que na ordem que ele participa, infelizmente, mulheres não podem fazer parte, e isso está fora do seu alcance. Mas ela sempre foi leal no que fazia, e ele confiava muito nela. Então, Jackie perguntou o que ele fazia de tão secreto nessa ordem que ela não poderia saber, e que se ele realmente confiasse nela, poderia dizer, pois ela o tem muito mais do que o seu chefe, e ele também é o seu amigo. Está bem, Steve disse, vou te contar tudo. Você está tão bêbada que provavelmente amanhã nem vai se lembrar de nada. Então disse Steve, a ordem acredita em valores universais como a ética, a tolerância e a fraternidade. Sério? Perguntou Jackie. Claro que não, sua tola. Embora a maçonaria seja uma organização legal e aberta, a ordem tem os seus objetivos ocultos e a influência em eventos políticos e históricos. Alguns acreditam que a maçonaria é uma sociedade secreta que busca controlar o poder político e econômico, enquanto outros acreditam que ela tem uma ligação com o satanismo e outras crenças ocultas. A maçonaria geralmente nega essas alegações e afirma ser apenas uma organização filantrópica e filosófica. Mas é muito mais do que isso, pois nós buscamos controlar a política e a economia, porque quem está acima de nós
é a nova ordem mundial, os Illuminates. E os seus objetivos são os nossos objetivos. Jaque, ela ficou chocada com a declaração, mas no fundo, ela achou se tratar apenas de uma conversa fiada de um velho bêbado. Steve também disse que ele era um frade de 33º grau, mas foi convidado para fazer parte dos Illuminates. Bem, o tempo foi passando. Jaque e Steve foram se tornando cada vez mais amigos, e a esposa de Steve, ela nunca gostou de Jaque, pois no fundo ela tinha ciúmes do marido. Mas por contrapartida, Chester, o cão de Jaque, também nunca gostou de Steve. Em todo o seu tempo trabalhando como motorista para Steve, Jaque sempre levava artigos religiosos para lojas maçônicas que ficavam em locais isolados, mas nunca chegou a ir tão longe como Steve queria daquela vez. Ele simplesmente passou as coordenadas de um local isolado entre as montanhas congelantes da Floresta Nacional de Rocky Mountains, que fica na parte do estado de Montana. A Floresta Nacional de Rocky Mountains é uma das mais belas e diversas florestas montanhosas dos Estados Unidos. Ela se estende por vários estados, incluindo Colorado, Wyoming, Montana, Idaho, Novo México, e abrange uma área de aproximadamente 8,7 milhões de acres. A floresta é conhecida pelos seus picos nevados, rios cristalinos e a vida selvagem abrangente. A floresta possui uma variedade de habitats, desde as planícies de altas montanhas até as florestas de coníferas densas. Os picos Longs, o Pico Gray e o Pico Torres são algumas das montanhas mais altas dos Estados Unidos. Os rios de montanhas cristalinos, como o Rio Snake e o Rio Green e o Rio Colorado, são ótimos para a pesca. A vida selvagem é abrangente, incluindo ursos, lobos, alces, cervos, coiotes, raposas, falcões, águias e muitas outras espécies. A localização da fazenda, onde seria realizada um tipo de celebração, ficava próximo às montanhas, onde só era possível chegar por uma trilha com um mapa de papel, pois essa trilha não se localiza em GPS e muito menos há sinal de internet no local. Steve era um senhor muito humilde, e apesar de morar em uma mansão e só andar em carros de luxo, ele dizia sempre gostar da companhia de Jaque, pois ela era totalmente o oposto da bruxa da sua esposa. E naquele sábado, quando chegaram na fazenda, nas florestas de Montana, o pessoal descarregou os itens do caminhão. Steve se despediu de Jaque e ela retornou para o hotel de estrada que estava hospedada, pois deveria voltar no outro dia, às 8 da manhã, para buscar Steve. Eram 30 quilômetros de trilha, floresta adentro, até chegar na rodovia. Bem, a Jaque ligou seu caminhão, pegou seu cão e deram partida. Mas não demorou muito e a neve começou a cair intensamente. Jaque parou o caminhão, esperando a neve diminuir, mas o seu cachorro, o Chester, ele parecia precisar sair para fazer as suas necessidades. Ele era bem obediente. A Jaque deixou que ele saísse por um momento, mas o cão começou a latir e correr, perseguindo algo que ela não sabia o que era. Jaque, já nervosa por chamá-lo e ele não atender, ela pegou a lanterna e seguiu atrás do cão. Ela andou o suficiente para chegar na fazenda. Ela respeitava muito as crenças religiosas de Steve e não se intrometia em seus negócios. Ela chegou até o cercado, procurou por Chester, mas aparentemente ele não estava ali. Então, ela resolveu voltar.
Mas assim que virou as costas, ela escutou um grito. Era um grito de um garoto que vinha da fazenda. E isso, a Jaque não poderia ignorar. Ela pulou a cerca de madeira e foi pelos cantos da casa de madeira onde se reuniam várias pessoas. Jaque se assustou, pois no salão principal da casa, que era imenso, havia em torno de 20 pessoas, todos de manto negro e máscaras, e a iluminação era a luz de velas, e o local era bem assustador. Porém, não tanto quanto o garoto que estava nu e amordaçado em uma superfície lisa de pedra que ela julgava ser alguma espécie de altar. Eles proferiam um tipo de oração em uma língua esquisita que Jaque não entendia nada. As pessoas de manto negro passavam um tipo de líquido feito com ervas e unguento pelo corpo do garoto. E um homem alto de manto negro, que usava máscara, ele ficava com um punhal levantado acima do garoto. E parecia que o único objetivo seria amedrontá-lo, mas para quê? Bem, farei um breve resumo do porquê. Existem teorias da conspiração e rumores que sugerem que o adrenocromo, uma substância extraída do sangue humano, é usado em rituais pagãos e sacrifícios humanos, e que é consumido por pessoas poderosas para obter uma sensação de poder e euforia e a jovialidade. Essas teorias não têm base científica ou factual, e não há evidências de que o adrenocromo seja usado dessa maneira. E não há provas e nem evidências de que essas práticas realmente existam. Mas isso foi me relatado pela minha amiga Jaque. Os únicos itens que Jaque possuía eram uma lanterna e uma faca de caça. O objetivo do sacrifício do garoto era amedrontá-lo, para que o seu corpo gerasse essa substância, o adrenocromo. E no centro do salão, e próximo ao altar de pedra, estava uma estátua de pedra que era uma entidade pagã chamada Baal. Entidade essa do passado que vem sendo adorada pelos inimigos do verdadeiro Deus. Baal é um falso Deus, e o Eterno sempre destruiu e humilhou seus adoradores, pois as suas práticas são profanas, imundas e detestáveis para o Eterno. Jaque, com a sua fé e o seu senso de justiça, ela não poderia deixar que nada de ruim acontecesse com o garoto. Ela simplesmente invadiu o local, e todos os presentes daquele rito pagão ficaram confusos. Então, Jaque, ela usou a sua faca para cortar as amarras do garoto, e 2 daqueles homens, grandes como uma geladeira, partiram para cima de Jaque, mas foram impedidos por um outro homem encapuzado e de máscara. Mas pela fisionomia, a Jaque presumiu que fosse o seu amigo Steve. Então, ele gritou para ela: "Fuja daqui, Jaque!" Jaque apertou o garoto e saiu com ele pelos fundos e com a faca erguida para as pessoas encapuzadas. Mas assim que ela passou de costas pela porta dos fundos, ela foi golpeada por um outro homem. Jaque, caída e atordoada, viu aquele homem vir em sua direção. Ele erguia uma enorme pedra e golpearia a sua cabeça. Mas antes que ele fizesse isso, Chester, o seu cachorro, apareceu e atacou o homem. Isso foi o suficiente para Jaque se esquivar, pegar o garoto e se afastar dali. Bem, ela não poderia deixar o Chester para trás. Ela pediu que o garoto corresse até o caminhão, que não estava muito longe dali. Então, a Jaque voltou para ajudar o seu cão. E nesse momento, aquele homem enorme já dava uma chave de braço em seu cachorro, fazendo com que ele ficasse imobilizado.
Foi uma luta intensa. Jaque, ela pegou a sua faca de caça e a fincou na perna do homem, fazendo ele cair. Então, ela e Chester correram de volta para o caminhão onde já se encontravam com o garoto. Eles deram partida e foram até um posto de gasolina na rodovia. Jaque, ela ligou para a polícia. A mesma chegou em seguida, resgatando o garoto e o levando de volta para sua família. E quanto à suposta seita, a polícia nunca deu detalhes. Disseram que era apenas um bando de desocupados que faziam seus ritos religiosos, nada demais. E resumindo o assunto, ninguém foi preso ou identificado. Mas o mais estranho dessa história é que Steve e sua esposa, eles desapareceram. Há quem diga que eles se mudaram, mas tudo isso é muito estranho, pois a casa de Steve, no dia seguinte, estava toda revirada, ou foi invadida, ou foi abandonada às pressas. O certo é que Steve nunca mais foi visto, e Jaque, ela jura que ele foi eliminado pela ordem da qual pertencia. Então, ela se mudou de país. Hoje, ela mora aqui em São Paulo e segue sua vida como caminhoneira, acompanhada do seu fiel cachorro Chester. Boa noite. Olá, boa noite, Fael. Chamo-me Renata e hoje eu quero dividir com todos que assistem ao canal algo que aconteceu comigo e o meu marido há mais ou menos um ano. O meu marido se chama Paulo e somos caminhoneiros. Bom, ele é, pois na verdade eu já fui, mas atualmente eu raramente viajo com ele. O meu marido tem um parceiro para viagens longas, que há muitos anos viajam por todo o Brasil, fazendo transportes de tudo que se pode imaginar. Eu costumava ser a parceira de viagem do meu marido, mas depois de ter os meus 2 filhos, eu decidi cuidar pessoalmente deles. E em viagens mais longas, eu sempre achei melhor o meu marido ir acompanhado de outro amigo, para dividirem o tempo no volante enquanto o outro descansa, para evitar acidentes. Hoje, os meus filhos estão quase adultos, mas ainda assim parei de trabalhar como caminhoneira e apenas cuido da casa. Porém, há um ano, o Marcelo, parceiro de estrada do meu marido, sofreu um acidente de moto e ficou algumas semanas se recuperando, e por isso não pôde acompanhar o meu marido. Uma semana depois dele ter sofrido o acidente, o meu marido tinha recebido uma proposta irrecusável. Nós morávamos na cidade de Barreiras, interior da Bahia, e uma empresa grande de Salvador queria contratá-lo para levar umas mercadorias para São Paulo. Eles iam pagar muito bem, e no total seriam 3 dias de viagem, mas parando à noite para dormir. E seria R$ 5.000 de comissão, e a empresa ainda pagaria a estadia para 2 pessoas durante a noite, para não precisar passar a madrugada dirigindo. Achamos aquele serviço muito bom,
mas o meu marido estava sem o parceiro de viagem por conta do acidente que o Marcelo sofreu. Então, vendo que era uma oportunidade muito boa, eu disse ao meu marido que eu iria com ele e que seria melhor do que se ele fosse sozinho. E mesmo podendo fazer as paradas à noite para dormir, eu gostei da ideia de pegar a estrada com ele outra vez. Então, chegou o dia de irmos, e tudo estava pronto e partimos para o que seriam 3 dias de viagem. Pegamos a estrada pela manhã e tudo estava indo bem. O dia passou e estava anoitecendo quando começamos a pensar onde passaríamos a primeira noite. Estávamos em uma estrada típica de interior, com o asfalto empoeirado, quase nenhuma casa por perto, apenas alguns campos de plantações na beira da estrada. Até que por volta das 22 horas, vimos próximo à estrada o que parecia ser uma pousada. Era um casarão grande e bem antigo, e parecia até mesmo um hospital, uma escola ou algo do tipo. Era um lugar meio sombrio e bem distante de tudo, e não era onde eu esperava passar a noite, mas era o que eu tinha, então fomos até lá. O meu marido parou o caminhão num espaço que tinha em frente à pousada. Era meio que um estacionamento mesmo, mas bastante grande. E uma coisa que eu notei era que haviam apenas 2 carros parados ali, como se o lugar estivesse realmente sem hóspedes. Tudo parecia vazio e muito silencioso. Fomos até a recepção e um rapaz nos atendeu. Eu perguntei a ele o porquê do local estar tão vazio e se era normal. Ele disse que normalmente o lugar fica cheio apenas em época de férias. E fora desse período, poucas pessoas se hospedam ali. Bem, eu não me senti muito à vontade naquele lugar, mas o meu marido e eu estávamos cansados e só dormiríamos ali aquela noite e partiríamos por volta de 6 horas da manhã. Então fomos para o quarto. O rapaz na recepção, ele disse que ainda tinha algumas coisas do jantar na mesa e se quiséssemos, poderíamos jantar antes de dormir. O meu marido agradeceu e disse que deixaríamos as coisas no quarto e iríamos descer para jantar. Então subimos, deixamos uma mochila com algumas roupas no quarto, tomamos um banho e fomos jantar antes que retirassem a mesa, pois já era perto das 23 horas. E enquanto jantávamos, percebemos que chegou um casal jovem na pousada e deveriam ter 20 e poucos anos. Eu pude notar que eles fizeram o check-in e subiram para o segundo andar, onde ficavam os quartos, e eles pareciam bem felizes. Pensei ser um casal se aventurando por ali, como os jovens gostam de fazer. Acabamos de jantar e fomos para o quarto nos deitar. Estávamos bem cansados e estava uma noite bem quente. Eu lembro-me que estávamos dormindo e eu acordei com um grito de mulher, como se estivesse bem distante, mas ainda desse para ouvir bem nitidamente. Eu fiquei assustada e tentei acordar o meu marido, mas ele estava tão cansado que dormia profundamente. Enfim, estava totalmente silêncio agora, mas depois de alguns minutos, eu peguei no sono novamente. Acordei às 3h20 da madrugada para ir ao banheiro, e quando voltava para a cama, eu ouvi novamente um grito de pavor, e dessa vez mais alto, e parecia ter vindo do lado de fora da pousada, da parte de trás. E pela pequena janela do banheiro, eu pude ver que atrás da pousada havia uma mata, e eu tinha certeza
que o grito vinha daquela direção. Eu acordei o meu marido, que assustado perguntou o que havia acontecido, e eu contei que ouvi um grito pela segunda vez, como se alguém pedisse socorro. Ele não deu muita importância e queria voltar a dormir, mas eu insisti para ele ir até a recepção e ver o que estava acontecendo. Ele já ia se virando na cama para voltar a dormir, quando mais uma vez algo lá fora gritou, e desta vez uma voz masculina gritando por socorro, e seguido de choro de mulher. O meu marido disse que o lugar era tão antigo e estranho que devia ser assombrado, mas eu disse a ele para não brincar com essas coisas, e disse para irmos juntos lá embaixo na recepção para tentar saber o que estava acontecendo. Ele pediu que eu ficasse no quarto, que ele veria o que era aquilo, mas eu estava com medo e não queria ficar ali sozinha e disse que iria junto. E assim que fomos à recepção, o lugar estava vazio, tudo estava escuro. Chamamos, mas ninguém apareceu. E eu, cada vez mais assustada, fui até a porta da entrada, que era de vidro e grande, e percebi que a mesma estava trancada. E nessa hora, eu só queria ir embora dali, pois aquele lugar era realmente tenebroso, medonho. Então começaram novamente os gritos de homem, e os gritos eram tão horríveis como se estivessem destroçando alguém ou algo assim. O meu marido disse para irmos pegar a chave do caminhão e sair dali, e chamar a polícia. Então subimos e pegamos as nossas coisas, e quando estávamos saindo do quarto, vimos na nossa porta o recepcionista com um semblante assustador. Então, eu já com muito medo perguntei a ele que gritos eram aqueles e onde estavam todos. Ele disse para não sairmos do quarto, pois ele foi lá fora verificar e disse ter ouvido tudo também. O meu marido, tentando me acalmar, ele disse que tudo bem, que ele poderia ir verificar, mas nós estávamos indo pegar o caminhão e dar o fora dali. O rapaz disse que não era uma boa ideia ir lá fora sem saber o que estava acontecendo, e disse que já havia chamado a polícia e que em breve estaria tudo resolvido e que era para voltarmos para dentro do quarto e aguardar que ele e os outros funcionários iriam lá fora. No rádio velho da recepção tocava uma música estranha e lenta chamada Farol, uma música melancólica, muito rara de se ouvir, mas o que se sabe é que é cantada pelo Gabriel Brant. Te espero como um farol, e a cada música no violão, o teu beijo me deixa sem chão. Eu confesso que achava aquilo muito estranho, o modo do recepcionista falar, como ele agia, e parecia que ele estava escondendo algo. Eu tinha a impressão de estar em um filme de terror, mas eu mal sabia que o pior ainda estava por vir. Aquela noite era pior do que qualquer filme de terror que eu pudesse imaginar. Eu e o meu marido estávamos no quarto, como o rapaz disse para ficarmos. Porém, pegamos a chave do caminhão e queríamos sair dali o quanto antes. E pela janela do quarto, consegui ver aquela menina que mais cedo fez o check-in na pousada correndo. E ela estava sozinha e parecia machucada. Estava muito escuro e eu não conseguia ver muita coisa, mas ela corria em direção à frente da pousada. E eu e o meu marido descemos novamente até a entrada. E lá estava a menina batendo na porta pedindo ajuda. Ela estava bastante ferida
e explicou tudo o que havia acontecido. Ela nos disse que ouviu barulhos estranhos pelo lado de fora da sua janela e quando acordou seu namorado para verificar, não encontraram nada. Então, ela desceu para falar com algum funcionário da pousada e depois de quase meia hora, ela achou muito estranho ele estar demorando para voltar. Ela então foi procurá-lo e ao chegar na recepção, ela viu que estava tudo silencioso e vazio. E o único barulho que se ouvia era o rádio velho que tocava a música Farol. Ela foi até o lado de fora e ouviu uns gritos vindo de uma mata atrás da pousada. Ela tinha certeza que era o seu namorado, o André, e foi em direção aos gritos. Mas de repente, a pegaram por trás, vendaram os seus olhos e colocaram algo forte no seu nariz, e ela desmaiou. Acordou amordaçada, perto de uma árvore, e ela pôde ver que estava no meio do mato, e havia um círculo de umas 20 pessoas em volta de uns símbolos desenhados no chão. Ela não conseguiu ver se o seu namorado estava lá, mas quando conseguiu se levantar, ela aproveitou que as pessoas estavam de costas para ela e fugiu dali. Este lugar não fica muito longe e fica apenas alguns minutos dentro da mata. Ela pediu que nós a ajudassem a salvar o seu namorado. E ela jurava que sabia que ele estava lá. A moça, que se chamava Camila, estava chorando muito e bem assustada. O meu marido disse para nós duas entrarmos no caminhão e ele chamaria a polícia. Mas a Camila queria que fôssemos ajudar o André, o seu namorado. O meu marido acabou por chamar a polícia pelo celular. E então, de tanto a Camila insistir, o meu marido resolveu ir procurar o André. E Camila e eu ficamos dentro do caminhão. O meu marido estava demorando e eu estava preocupada e chorando muito também. E foi quando ouvimos o som de 2 tiros vindo daquela mata. Eu, desesperada, corri gritando pelo meu marido. Eu entrei na mata correndo, chorando no escuro e sem saber direito para onde ir e o que fazer. Até que um homem segurou a minha boca para que eu não gritasse e sussurrou no meu ouvido para que eu não fizesse barulho. Era o meu marido, que graças a Deus estava bem. Então começamos a ouvir vozes de pessoas nos procurando. Eles diziam que sabia que estávamos ali, em algum lugar, e que seríamos os próximos. E faziam alguns disparos em diferentes direções. O meu marido e eu pudemos ouvir quando aquelas pessoas começaram a cantar em uma língua que não entendíamos. Nos aproximamos e vimos que eles fizeram um círculo como a Camila havia dito. E no meio do círculo de pessoas haviam vários símbolos pintados de vermelhos no chão. E no meio disso tudo estava André, o namorado de Camila. Ele estava completamente sem roupas e deitado no meio daqueles símbolos. E as pessoas em volta estavam vestidas com o que parecia ser lençóis escuros, e alguns deles tinham capuz. O André, que estava deitado no que parecia ser um altar de pedra, ele estava desacordado. Tinha uma daquelas pessoas que estava vestida de branco, apenas um deles. Não dava para ver se eram homens ou mulheres, pois estavam com as vestes largas e capuz, e os que não estavam de capuz eram completamente sem cabelos. Tinham as cabeças raspadas. De repente, o que estava de branco acendeu as velas e as posicionou naqueles símbolos próximo ao corpo do André.
Eu chorava muito e estava muito assustada e queria sair dali, mas não conseguíamos nem nos mexer de tanto medo que estávamos. E após acenderem as velas, o que se vestia de branco pegou uma faca que parecia mais um punhal. Era pequena e tinha umas coisas penduradas nela. Ele pegou essa faca e perfurou a barriga de André. O mesmo já nem se movia. E ele começou a fazer coisas com aquela faca no corpo do pobre rapaz. Eu nem consigo descrever aqui, por tamanha maldade. E enquanto ele fazia tudo aquilo, os outros em volta começaram a correr em círculos em volta dos símbolos. E no meio dos símbolos, aquela pessoa de branco deixava o corpo do André irreconhecível. Aproveitamos o barulho daquelas pessoas correndo e gritando, como se cantassem. O meu marido me puxou pelo braço e devagar saímos dali. Quando nos aproximamos de onde o caminhão estava, ouvimos alguns deles correndo em nossa direção, gritando que nos acharam. Conseguimos chegar até o caminhão e dar partida. A Camila chorava e gritava perguntando pelo André, mas eu, em choque, não conseguia falar o que tinha visto. O meu marido disse apenas que ele estava morto e acelerava em direção à pista e pedia para nós nos acalmarmos. Eu lembro-me de pouco mais à frente a estrada de terra estar bloqueada por um tronco de árvore deixado ali propositalmente para nós não escaparmos. Levaríamos no mínimo 20 minutos para remover aquele tronco, e logo atrás de nós estavam aquelas pessoas estranhas e encapuzadas. Mas para a nossa sorte, vimos um carro de polícia vindo em direção contrária. Os policiais, com a ajuda do meu marido, removeram o tronco da árvore. E aquelas pessoas que nos perseguiam, eles entraram mata dentro e desapareceram. O meu marido explicava rapidamente o ocorrido para os policiais. E após removerem o tronco da estrada, a polícia partiu rapidamente em direção à pousada. Deixamos a Camila em um hospital naquela manhã e explicamos ao médico o que tínhamos visto. Mas como vocês podem imaginar, ele não deu muito crédito. E no fim, a Camila teve apenas escoriações e quebrou o braço quando caiu naquele mato. O médico deve ter pensado que tínhamos usado algo, ou talvez bebido além da conta, para ter criado toda aquela história. Mas sabemos exatamente o que vimos naquela madrugada. Bem, a carga foi entregue com um pequeno atraso. E na volta para a Bahia, o meu marido conseguiu uma outra carga para levar. Então aproveitamos a viagem. Tudo ocorreu bem e chegamos na Bahia. Eu ainda não conseguia acreditar em tudo que vimos e na capacidade das pessoas fazerem tais coisas umas às outras. Fiquei um tempo mal por ter presenciado aquilo. Eu lembro que poucos dias depois que chegamos em casa, eu vi a notícia na TV falando sobre um jovem desaparecido em uma viagem e 2 policiais que foram encontrados sem vida na mata próximo a uma pousada. Porém, a pousada estava vazia e nem sinal de ninguém por ali. E quando eu vi a foto do André e dos policiais, eu me arrepiei e fiquei em choque. Foi como ver todo aquele filme novamente. E acho que nunca mais conseguirei tirar aquelas imagens da minha cabeça, pois foi algo bem assustador. Hoje, eu trabalho apenas como dona de casa, ouvindo todos os dias a música Sad Boys, cantada pelo Fael e pelo Gabriel Brant, enquanto varro a minha casa.
Boa noite. Mas você me abandonou, foi o sad boy que te levou. E essa maldita dor eu vou levando como whisky de amarula. Vou virando sem ajuda na ressaca dos teus beijos, teus desejos, meus segredos. No fundo eu sabia que não dava certo. Garoto, eu sou tão merda que me tornei o seu boneco desprezado, lerdo, seu escravo. Uma completa depressão. Você e eu daria certo, isolados, viado, tu não tem noção. Mas você me abandonou, foi o sad boy que te levou. E essa maldita dor eu vou levando com whisky de amarula. Vou virando sem ajuda na ressaca dos teus beijos, teus desejos, meus segredos. Mais que você me machuca, sou tão verde, você é madura, controlando os meus medos, meus desejos, teus segredos. Você me machuca, sou tão verde, você é madura, controlando os meus medos, meus desejos, teus segredos. Mais que você me machuca, sou tão verde, você é madura, na ressaca dos teus beijos, teus desejos, meus segredos. Mais que você me machuca, sou tão verde, você é madura, controlando os meus medos, meus desejos, teus segredos, meus desejos, teus segredos. Olá, Fael. Boa noite a todos do canal. Eu ouço muito seus relatos e acho muito interessante os causos vividos por diversas pessoas. Bem, eu tenho as minhas experiências com o sobrenatural e não são poucas, mas hoje eu vou contar outros causos. E para começar, eu me chamo Joaquim, mas todos me chamam de Seu Joca. Eu tenho 49 anos. A minha esposa e eu temos um pequeno sítio no interior de Goiânia e já ouvimos de tudo por aqui. Até porque várias pessoas se hospedam aqui. E dizem que em uma estrada próxima aqui do sítio, muitas coisas estranhas acontecem o tempo todo. Eu mesmo já presenciei coisas inacreditáveis naquele trecho da estrada. Mas tudo que eu já vi por lá vai ficar para outro vídeo. Hoje eu quero contar algumas histórias mais macabras que eu já ouvi das pessoas que se hospedam aqui no meu sítio. Certa vez, na década de 90, mais precisamente entre 1997, um casal com 2 crianças se hospedaram aqui. Eles vieram passar o fim de semana e chegaram numa sexta-feira pela tarde, e todos que vêm passar uns dias aqui são como membros de nossa família.
Temos um estilo de hospedagem bem familiar e rústico, coisa de interior. Almoçamos e jantamos com os hóspedes, saímos para pescar, andar a cavalo e até deixo eles participarem dos cuidados com os animais que temos aqui, como por exemplo, ordenhar a vaca pela manhã, tratar das galinhas e porcos, entre outras coisas típicas de casas do interior. E quando aquele casal chegou aqui no sítio, eu percebi que estavam meio assustados, e a sua filha mais nova, que tinha por volta de 9 anos, não parava de falar de uma tal moça machucada. Eu perguntava para os seus pais, sem parar, o porquê eles não ajudaram a moça. Bem, eu não entendi as coisas, mas no dia seguinte, pela tarde, eu estava na varanda com o pai das meninas, o senhor Cláudio. Estávamos conversando e pintando, e depois de conversar quase a tarde toda sobre diversas coisas, eu lembrei como eles estavam estranhos quando chegaram, e como era curioso o que a Beatriz, a filha mais nova do casal, ficava perguntando sem parar. Então Cláudio me contou o que havia acontecido no dia anterior, pouco antes de chegarem ali. Cláudio disse que estavam próximo do sítio, a menos de 2 quilômetros, e a filha mais nova deles, a Beatriz, de repente o assustou com um grito dizendo para ele tomar cuidado com a moça na rua. Ele freou o carro, olhando para todos os lados na estrada, procurando onde a tal moça que ela disse estava. E ela apontava com o dedo para alguns metros na frente do carro e dizia inquietantemente: "Papai, ajuda a moça, ela tá machucada, olha. Ajuda ela, papai, ela é boazinha." Ela dizia isso de uma forma bem convincente e não parecia brincadeira. Ele até ficava procurando a moça que ela tanto falava e apontava, mas não havia realmente ninguém naquela estrada. Ele saiu do carro, olhou por todos os lados e não viu realmente ninguém, e pensou que devia ser apenas a imaginação da garota. Mas ao ver como ela estava inquieta dentro do carro, como se estivesse realmente vendo aquela moça, ele até pensou por um segundo que talvez ela pudesse estar vendo algum espírito, pois ele acredita que crianças e até animais são capazes de ver certas coisas. Mas logo, ele tentou tirar aquele pensamento da cabeça e estava voltando para o carro, querendo continuar o caminho e chegar logo para descansar. Mas antes que ele pudesse entrar no carro, ele sentiu um vento gelado nas suas costas e um sopro frio, e ouviu uma voz feminina, fraca e baixa que dizia: "Me ajuda! Me ajuda! Socorro!" Ele gelou na hora e não conseguia se mexer, e foi a primeira vez que ele teve uma experiência desse tipo. E o pior é que quando ele conseguiu se mexer para entrar no carro, a sua filha disse: "Papai, a moça está atrás de você e pediu ajuda para o senhor, não ouviu?" E quando ela disse aquilo, ele gelou ainda mais, e só de ver como ele estava, a sua esposa já percebeu que algo de errado tinha acontecido. E por isso, eles chegaram ontem meio assustados. Bem, eu ainda estava tentando digerir o que acabava de ouvir. Eu expliquei para o Cláudio que muitas pessoas relatam ver coisas estranhas, e onde a filha dele tinha dito ver a tal moça era um daqueles locais. E não é só essa tal moça machucada que aparece por lá. Tem coisas ainda mais assustadoras. A minha esposa também já passou por algumas experiências assustadoras, como no dia que ela foi levar a prima dela até uma casa. A minha esposa tinha 14 anos na época,
e ela morava aqui próximo de onde hoje é o nosso sítio. Certa vez, a sua prima estava na sua casa assistindo TV e acabaram ficando até tarde assistindo. A prima dela morava perto daquele trecho da estrada onde coisas estranhas acontecem, mas ela vivia dizendo que nunca viu nada e, se visse, não sentiria medo. Já a minha esposa sempre foi medrosa e, se pudesse, nunca teria visto. Mas aquela noite, a sua prima tinha ficado até tarde com ela assistindo TV. E já por volta das 23 horas, a minha esposa disse que arrumaria um colchão para ela dormir na sala, mas ela riu e disse que ela iria para casa, pois a sua casa fica apenas a alguns minutos dali e ela não tinha medo de ir mesmo sendo tarde da noite. A minha esposa disse que poderia ser perigoso andar por aí essa hora, pois todo o caminho era deserto. Mas, no entanto, a sua prima não ligava para isso. Estava decidida a ir para casa aquela noite. Então, a minha esposa disse que iria junto e dormiria com ela, pois os seus pais não estavam em casa e, assim, poderiam ficar até tarde acordadas conversando coisas de garotas. A prima da minha esposa adorou a ideia e, nesse clima mais descontraído, elas foram. Aproveitaram que estavam assistindo filmes de terror e aquela noite de lua cheia estava ideal para elas conversarem sobre causos sobrenaturais que os mais velhos ali da redondeza contavam. Bem, como elas estavam andando bem rápido, o percurso não demoraria mais do que uns 20 minutos. Porém, a prima da minha esposa morava bem próximo do trecho da estrada, que era conhecido como Assombrado, e isso foi relatado por várias pessoas que passavam por ali, tanto de carro quanto a pé. As duas estavam indo conversando, meio distraídas, e era uma noite bastante quente, de lua cheia. E certo momento, elas pararam de falar e as duas se olharam com um semblante de espanto. Uma se perguntou se a outra também havia ouvido aquilo. A minha esposa perguntou, olhando tudo em volta, se a sua prima ouviu alguém sorrindo alto e fazendo psiu, como se estivesse chamando elas. A sua prima disse também ter ouvido, mas as duas não viam ninguém por perto. E foi quando ouviram pela segunda vez uma alta gargalhada muito macabra. E nisso, as duas começaram a correr, e nenhuma delas teve a coragem de olhar para trás. Mas as duas dizem até hoje que quando elas começaram a correr, algo grande e pesado também corria logo atrás delas e parecia chegar cada vez mais perto, com uma respiração forte e bufando de raiva. E quando as duas finalmente chegaram no portão da casa, entraram rapidamente e se trancaram dentro de casa. Tudo ficou silencioso, mas aquela noite nenhuma das duas conseguiram dormir. E pela manhã, quando os tios da minha esposa chegaram, as duas contaram tudo, mas eles não ligaram muito e disseram que para alguém ver esse tipo de coisa, devia estar no lugar errado e na hora errada. Um outro fato que me lembro bem ocorreu também naquele trecho da estrada. Hoje em dia já é asfaltada. Quando meu filho mais velho, Pedro, tinha 12 anos, ele gostava muito de andar por toda a redondeza de bicicleta. E certa noite, por volta das 19 horas, eu ainda estava trabalhando e somente estavam em casa a minha esposa e o meu filho mais novo, o Henrique. O Pedro estava para chegar da escola e, como de costume, sempre voltava com a sua bicicleta, cantando a música Sad Boys, que ele ouviu muito aqui no canal Elite Oculta. Bem, ele não sabia a letra da música toda, pois isso já faz muito tempo. O Pedro, ele saía da escola às 17 horas,
mas sempre perdia a noção do tempo, porque após a aula, ele sempre passava na casa de um amigo dele para jogar videogame. E nesse dia em especial, ele estava na casa do seu amigo André, e já passava das 19 horas, quando eu estava voltando do meu trabalho para casa. A minha caminhonete era uma S10, e sempre que eu voltava para casa, eu voltava ouvindo a música Talvez, uma música cantada pelo Gabriel Brant, que é de autoria própria. A gente tem se afastado, mas tá tudo bem. Mas quem não tem medo de se afastar também. Já foi mais uma madrugada e os problemas vêm. Aqui anda tudo errado, mas tá tudo ok. Talvez seja falta de grana, seja outra falta na cama. Nem sei mais se tu me ama ou se arrepende de tudo que passamos juntos. Tudo que passamos juntos, não vamos mais dominar o mundo. Bem, essa música ela tem um significado muito profundo. Então, eu me viciei nessa música de tal forma que eu sempre voltava do trabalho escutando ela. E quando eu estava passando de caminhonete por aquele trecho assombrado da estrada, eu vi ao longe um menino correndo de bicicleta. E pela hora, eu pensei ser o meu filho Pedro voltando da escola, ou da casa do amigo dele. Bem, eu já pensei em dar uma bronca nele, assim que chegássemos em casa, por ele correr tanto naquela bicicleta, em uma estrada meio escura e com curvas perigosas. Porém, quando eu estava me aproximando do Pedro, eu notei que ele estava gritando, como se estivesse fugindo de algo. Eu comecei a buzinar e avisar para ele parar a bicicleta para entrar no carro, mas ele ia cada vez mais rápido e gritando para algo sair. Eu não entendi o que estava acontecendo e logo fiquei meio preocupado. E quando chegamos numa praça aqui perto de casa, ele parou a bicicleta e lá havia algumas pessoas jogando bola e talvez por isso ele se sentiu mais seguro. Além do que, ele já estava sem fôlego de tanto correr. Eu parei no caminho e fui até ele, que se assustou ao me ver e veio correndo em minha direção e me abraçou. E ele mal conseguia falar de tão ofegante que estava. Então fomos para casa, e ao chegar em casa, ele, já mais calmo, me veio contar o que tinha acontecido, e que graças a Deus eu apareci lá na praça. Eu disse a ele que tinha o visto desde mais acima na estrada e que ele estava correndo muito, então eu comecei a buzinar e chamá-lo. Ele se espantou e disse não ter visto ninguém na estrada, nenhum farol, não ouviu nenhuma buzina e nem nada. A única coisa que ele viu foi um animal gigante de uns 2 metros, em pé na beira da estrada, e ao passar por esse animal estranho, ele pôde notar que não era desse mundo. Parecia um cão com feições humanas e com dentes grandes para fora da boca. E ao passar pelo animal, ele olhou para trás e aquela coisa começava a o perseguir rapidamente. Ele contou que aquele bicho corria sobre 4 patas, como um cão, porém meio torto, como se estivesse todo quebrado. Mas corria tão rápido que parecia que ia alcançar a bicicleta a qualquer momento, e por isso ele começou a gritar para aquilo sair e ir embora desesperadamente. Daí, ele começou a correr o mais rápido que podia, até que chegou na praça e já não aguentava mais pedalar porque estava sem fôlego. Mas ao ver que ali estava bem iluminado e haviam várias pessoas, ele se sentiu seguro em parar e recuperar o fôlego. Porém, ele me disse que somente me viu chegar na praça e não tinha nenhum carro na estrada enquanto ele fugia daquela coisa. Mas depois daquele dia, ninguém aqui de casa passava ali naquele trecho da estrada pela noite. Mas ainda hoje, acontecem coisas assustadoras naquele lugar.
muitas dessas coisas com pessoas que se hospedam aqui no sítio e acabam nos contando. E eu, como adoro uma prosa, eu ouço atentamente cada relato, até mesmo porque sei que são reais. Relatos esses que mandarei para o canal futuramente. Bem, agora eu vou ouvir a música Talvez, porque eu estou muito viciado nessa música. E quem quiser que me acompanhe. Boa noite. A gente tem se afastado, mas tá tudo bem. Mas quem não tem medo de se afastar também. Já foi mais uma madrugada e os problemas vêm. Aqui anda tudo errado, mas tá tudo ok. Talvez seja falta de grana, seja tua falta na cama. Nem sei mais se tu me ama ou se arrepende de tudo que passamos juntos. Tudo que passamos juntos. Não vamos mais dominar o mundo. Parece que estamos juntos, mas você fala e eu não escuto. Quanto mais eu ouço a sua voz, eu sinto falta de nós. No domingo um jantar com seus avós. Tento falar, mas eu acho que a gente tem se afastado, mas tá tudo bem. Mas quem não tem medo de se afastar também. Já foi mais uma madrugada e os problemas vêm. Aqui anda tudo errado, mas tá tudo ok. A gente anda separado, mas tá tudo bem. Eu nem tenho procurado igual você não tem. Tenho parado pra pensar em você, meu bem. Tenho mais provas pra provar, tem essa noite, tem. Tudo que passamos juntos. Não vamos mais dominar o mundo. Parece que estamos juntos, mas você fala e eu não escuto. Quanto mais eu ouço a sua voz, eu sinto falta de nós. No domingo um jantar com seus avós. Tento parar, mas eu acho que a gente tem se afastado, mas tá tudo bem. Mas quem não tem medo de se afastar também. Já foi mais uma madrugada e os problemas vêm. Aqui anda tudo errado, mas tá tudo ok. A gente anda separado, mas tá tudo bem. Eu nem tenho procurado igual você não tem. Tenho parado pra pensar em você, meu bem. Tenho mais provas pra provar, tem essa noite, tem. Tudo que passamos juntos. Não vamos mais dominar o mundo. Parece que estamos juntos, mas você fala e eu nem escuto.